Hoje vamos mergulhar nos fatos e nos relatórios para entender a fundo um dos piores desastres industriais da história do Brasil, o rompimento da barragem de Brumadinho. Era 25 de janeiro de 2019, meio-dia e 28, e foi nesse exato momento que um dia de trabalho comum se transformou no cenário de uma tragédia de proporções inimagináveis, quando a barragem de rejeitos de minério de ferro se rompeu lá em Brumadinho, Minas Gerais. 272 vidas perdidas, 272 famílias destruídas. Isso não é só um número, né? É a marca de uma tragédia que, como a gente vai ver, poderia ter sido evitável. 12 milhões de metros cúbicos de lama. É difícil até de imaginar o que é isso, né? Mas para a gente ter uma noção do tamanho do estrago, é o equivalente a quase 5.000 piscinas olímpicas cheias de rejeito tóxico. E tudo isso foi despejado sobre a comunidade num piscar de olhos. Ok, mas como é que uma coisa dessas acontece? Vamos voltar um pouco lá para os primeiros momentos para entender a cronologia desse colapso. A gente está falando de uma velocidade de 80 km por hora. É a velocidade de um carro numa estrada. Essa onda de lama não apenas viajou, ela varreu tudo o que tinha pela frente, sem dar a menor chance de fuga para ninguém. E o que ela levou? Basicamente tudo. O centro administrativo da Vale, o refeitório onde os funcionários almoçavam, a comunidade da Vila Ferteco, a ponte. Tudo desapareceu em segundos. E na ironia mais cruel de todas, as próprias sirenes que deveriam ter soado para alertar todo mundo foram engolidas e silenciadas pela lama. E aqui a história fica ainda mais revoltante. Porque essa catástrofe, ela não foi um acidente imprevisível. Muito pelo contrário. Era, de fato, uma tragédia anunciada. Olha só que contradição absurda. Oficialmente, a barragem era classificada como de baixo risco. Só que, ao mesmo tempo, o potencial de impacto dela era considerado de alto potencial de danos. Como assim? Como uma estrutura com poder para causar tanta destruição podia ser considerada segura? E grande parte desse risco vinha do jeito que ela foi construída. O método é conhecido como alteamento a montante. De forma bem simples, é como ir construindo a barragem em degraus, usando o próprio rejeito como base. É como levantar um prédio sobre um terreno fofo, instável. Uma hora, a estrutura não aguenta. E não faltaram avisos, né? Poucos anos antes, teve o desastre de Mariana. Havia uma dissertação de mestrado de 2010 que alertava especificamente sobre o risco de liquefação na barragem de Brumadinho. E o que aconteceu? Orçamentos para fiscalização ambiental foram cortados, projetos de lei mais rígidos não andaram, e, para completar, um mês antes do rompimento, a empresa ainda conseguiu uma licença simplificada para expandir suas operações. É inacreditável. Bom, e as consequências de tudo isso, elas foram muito, mas muito além daquela onda de lama inicial. Se a gente comparar com o desastre de Mariana, que já tinha sido horrível, o custo humano em Brumadinho foi mais de 14 vezes maior. Não foi só uma repetição do erro, foi uma escalada trágica da negligência. E o meio ambiente? Uma catástrofe. O rio Paraopeba, que antes era fonte de vida para a região, virou um rio de morte. A lama tóxica matou peixes, contaminou a água, chegou até o importantíssimo Rio São Francisco e destruiu uma área enorme de Mata Atlântica. Um estrago ambiental incalculável. 71 bilhões de reais. Esse foi o valor que a Vale perdeu no mercado de ações no primeiro dia útil depois da tragédia. Foi a maior perda em um único dia na história da Bolsa Brasileira. É um número que choca, mas que, claro, não traz nenhuma vida de volta. Diante de tanta destruição, fica a pergunta que não quer calar. E a justiça? Quem iria pagar por tudo isso? Vamos ver como essa busca por responsabilização começou. A resposta veio em várias frentes. Primeiro, multas imediatas e o bloqueio de bilhões em bens da empresa. Depois, a prisão de funcionários da Vale e dos engenheiros da empresa alemã que auditou a segurança da barragem. O Congresso abriu CPIs para investigar e, no fim das contas, 16 pessoas e as duas empresas foram acusadas criminalmente por homicídio e crimes ambientais. E olha só essa conclusão que está no relatório final da CPI da Assembleia de Minas Gerais. Abre aspas. Evidentemente, os custos de um desmoronamento foram percebidos nos escritórios executivos como menores do que os custos de investigação e prevenção adequadas de um desastre. Fecha aspas. Está preto no branco. Foi uma escolha. O risco foi calculado e o lucro foi colocado acima da vida.
Em fevereiro de 2021, veio um acordo de reparação de 37,7 bilhões de reais. Foi o maior acordo desse tipo na história do Brasil. Um valor gigantesco, sem dúvida nenhuma. Só que tem um porém gigantesco aí. As associações de vítimas protestaram, afirmando que não foram incluídas nas negociações. Ou seja, um acordo bilionário foi fechado sem a participação direta das pessoas mais afetadas pela tragédia. Então, a gente chega nos dias de hoje. Anos se passaram, processos ainda correm na justiça e as perguntas continuam no ar. A justiça foi realmente feita? E talvez o mais importante, o que garante que uma nova Brumadinho não vai acontecer de novo amanhã? São questões que continuam ecoando muito depois de a lama ter secado.